Pote está de regresso também à equipa do Sporting após lesão. O médio de 27 anos tinha contraído uma lesão muscular na coxa direita frente ao Santa Clara, mas já conseguiu alinhar durante meia hora frente ao Estrela da Amadora. Pote ainda não está a 100%, mas está a acelerar com vista à recuperação total para o derby de sexta-feira frente ao Benfica. No final do encontro com o Estrela, o médio ficou no relvado de Alvalade. Enquanto os colegas foram para o balneário, Pote esteve a fazer sprints e corrida à volta do campo. O staff do Sporting quer assegurar que o médio está a 100% para defrontar o Benfica. E Gonçalo Monteiro, sobretudo, é mesmo preciso estar a 100% para ajudar o Rui Borges na conquista de mais 3 pontos. É a peça-chave? É uma das. Não consigo dizer que seja a peça-chave nesta altura, em que temos um super trincão a voar, mas é uma das peças mais fundamentais. Aliás, é o jogador, e já aqui o destacámos várias vezes, é o jogador mais importante da era de Frederico Varandas no Sporting. É aquele que está também já há muito tempo a interpretar missões diferentes no campo. O Pote, a realidade é que, e podemos fazer o exercício se merece ou não merece, para ir para outro patamar, vamos colocar isso de parte. No contexto de Sporting, estamos a falar de um jogador e do contexto da Liga Portuguesa que tem um perfume muito distinto dos jogadores que temos no nosso campeonato. Ele consegue gerir os tempos do jogo com muito poucos. O que eu quero dizer com isto? Percebe exatamente quando é que tem que acelerar o jogo ou quando é que pode travar o jogo e deve travar o jogo. E depois tem uma coisa que é muitas vezes imperceptível a quem vê o jogo, nomeadamente televisionado, mas é aquele jogador que sabe parar. Os craques, só para dar um exemplo, o Messi faz isso muitas vezes, para no jogo, para. Ele próprio para, fica ali e percebe como é que consegue depois ligar o jogo. E o Pote tem muito isso e depois tem uma característica que é das mais valorizadas nos médios, é que tem golo. E já tem um entendimento grande, gigantesco com todos os seus companheiros e por isso ele, como tem uma facilidade grande de passe, é daqueles jogadores que têm um radar incorporado, um bocadinho como o Trincão, que me está a surpreender a jogar no corredor central. Ele consegue ter um entendimento brutal com os companheiros, já sabe onde é que eles vão surgir, e essa é uma fórmula que facilita muito a vida de um treinador, é tu ter jogadores que se conhecem muito bem. Portanto, o treinador tem que intervir menos naquilo que é um trabalhar mais padronizado. E, portanto, se vai ser um jogador muito importante para o derby, sim. Mas já agora, ele... acreditas que vai ser titular, aconteça o que acontecer, ou o Rui Borges vai ter esse cuidado a pensar nos próximos jogos, que também são difíceis para a Champions? Não, era isso que eu ia dizer. Esteja ele a 100%. Não, acho que não vale o risco. Eu creio que foi no jogo com o Santa Clara, que ficou lesionado. Portanto, teve aqui 2 jogos fora. Eu não acredito que vá arriscar o Rui Borges em colocar o Pote, porque isto não é um jogo de mata-mata. Isto não é, como diria o Scolari, isto não é um jogo que vai resolver tudo. Ajuda muito, sim, ganhando, coloca o Benfica numa situação mais frágil naquilo que é o campeonato. Do Porto. Mas, por outro lado, arriscar um jogador, eu acredito sinceramente, ainda para mais com o histórico, e nós sabemos que o departamento clínico do Sporting, já aqui tivemos essa discussão daquilo que é a maior proteção ou não da comunicação para fora, mas a realidade é que, por vezes, até parece que deixa aquilo que era uma lesão, imaginando, para um mês, há jogadores que ficam de fora 2 meses, ou seja, não facilitam. O que significa que eu não estou a ver facilitarem com Pote. Eu acho que se ele estiver apto, e é o visto que vem do departamento clínico, se estiver apto, não tenho a mínima dúvida que vai ser titular. Não poderá fazer aqui alguma pressão. Já vimos no final do jogo de ontem, Pote a fazer sprints, portanto continuou no relevado mesmo depois dos colegas irem para o balneário. Significa que pelo menos está a tentar estar a 100%. Mas, nem sequer se coloca a equação de estar apto ou não estar apto, porque, e tu dizias e bem, ele jogou meia hora. Sim. E portanto, o que se poderia eventualmente colocar em causa era se ele estava, de um ponto de vista físico, habilitado a fazer 90 minutos. 90 minutos. Eu tenho a minha leitura sempre, que é começar com os melhores. Não faz sentido tu guardares um jogador de fora, porque imagina que o jogo fica mais difícil. O Benfica entra a ganhar, ou faz um golo, ou faz 2 golos. E de repente quem sai do banco tem que dar muito mais, expõe-se mais à lesão. Portanto, eu acho que é sempre preferível, mesmo que o jogador tenha ali uma indicação, um asterísticozinho, uma indicação que, olha, atenção que se calhar não faz mais do que 1 hora nesta partida. Então é iniciar essa hora logo com ele. E depois, se tiver que sair, sai e vem e entra outro. Do que o contrário. Até porque dizias que Pote tem golo e a verdade é que os números colocam muito perto de Luís Soares este campeonato. E esteve não sei quantos jogos fora agora. Portanto, acreditas que se calhar meter Pote
na titularidade poderá facilitar também no gol logo no início. Sim, até porque isso era algo que era muito expectável e esperado, e nós aqui debatemos isso muitas vezes, que é o fenómeno de sai Gyökeres. O Gyökeres era quase um imã, não é? Aliás, era o frigorífico, os imãs colavam todos, que ele fazia os golos todos, praticamente, ele sozinho, e acho que os próprios companheiros de equipa percebiam que ele era tão forte e tão bom que nem se predispunham a aparecer mais em zona de finalização. Eles já sabiam que ele ia lá surgir, dá a bola ao Gyökeres, ele resolve. Havia um Sporting antes de Gyökeres, e o Pote foi fundamental em muitos momentos em matéria de golos. E há um pós-Gyökeres, e é verdade que o Soares tem-se, nomeadamente na relação com o Trincão, tem estado mesmo muito bem, mas não tem o mesmo número de golos, e portanto era previsível que os golos iam ser mais distribuídos. E nós falámos disso e está a acontecer. Trincão com muito golo, Pote com muito golo, o Soares também está a fazer bastantes golos. Acho que é uma realidade normal e natural para o jogo do Pote. E depois na evolução também deste sistema, porque com a alteração da estrutura tática havia a dúvida se Rui Borges ia potenciar as características de um Pote ou de um Trincão ou não. Se há alguns momentos a coisa estava tremida, nesta altura é passível dizer que estão a carburar a título de... Aliás, isso é uma questão interessante depois para o derby, que eu vou só deixar aqui... Também podemos explorar na parte da tarde, na Liga não. Vou só deixar em aberto, é que temos um Sporting de risco máximo e um Benfica com estratégia máxima. E eu estou muito expectante para perceber, depois desenvolvemos isso melhor. À tarde, sem dúvida, sim. Gonçalo. Mas já que falas do Benfica, vamos avançar então para este ano, que quer ficar no Benfica e lutar por um lugar na equipa de José Mourinho. O Correio da Manhã escreve que o extremo do Benfica tem vários interessados no mercado, mas o objetivo não é sair, é mesmo ficar e lutar para ser a opção mais regular de José Mourinho. Prestiani está feliz no Benfica, mas quer ter mais oportunidades para jogar. O extremo acredita que o gol que foi marcado frente ao Nacional pode ter sido a rampa que precisava para conquistar a confiança de José Mourinho. Mesmo apesar de o Benfica estar interessado em contratar extremos em janeiro, Prestiani não atira a toalha ao chão. Pelo menos, Gonçalo, a atitude parece estar lá de Prestiani, mas José Mourinho procura também alguém com rendimento. Acreditas que este vai ser um jogador surpresa nos próximos jogos? É para mim surpresa, eu só vejo jogos, não vejo treinos. Claro. Mas para mim é um grau de surpresa grande, e falámos disso no momento de deixar sair o Prestiani para o Mundial, e as coisas até lhe correram bem, mas é para mim uma surpresa grande como é que um jogador com 19 anos esteja a ser colocado num grau de exigência para render como se tivesse 25 ou 26 anos. Ele não pode ser ainda esse jogador, e aplica-se mais ou menos a Sheldrup a mesma coisa. Nós aqui criticámos muito, ou criticávamos muito, a quando de algumas decisões do Rui Borges, que ainda agora falávamos, de não meter os melhores em campo. Refiro-me a Kenda. Quando não colocava o Kenda, quer dizer, o Kenda é muito melhor que outros. Eu percebo que há que respeitar os momentos, mas quando o Kenda entrava, percebia-se que existia sempre uma grande diferença. Mesmo jogando à esquerda, o Kenda é um jogador extraordinário. E se essa crítica aplicava-se, no caso ao Rui Borges, também aplica-se aqui, neste caso, a Mourinho. Porque eu acho que o Rego tem um talento muito acima da média, pode até vir a dar um jogador extraordinário, mas Mourinho não está a utilizar os melhores. Quando tu deixas o Prestiani, o Sheldrup, o Ivanovic de fora, e quando não tens, por exemplo, o Rios, é estares a pedir chuva. E acho que Mourinho, durante o jogo, pediu chuva. E por acaso não choveu, esteve quase a chover. Nem houve nevoeiro. Pois, nem houve nevoeiro, mas esteve quase. E esta coisa meio sofrível, acho que era desnecessária, porque eu, sinceramente eu vejo características no Prestiani que faltam a esta equipa. Os tais extremos, o Prestiani tem essa capacidade, o Sheldrup tem. Se são os melhores, não são. Mas, quer dizer, quantos jogadores na casa entre os 17 e os 19 é que são altamente afirmativos? São aqueles que só ficam uma temporada no Campeonato Português e vão para o outro lado. Assim, há pouco dizias que os treinadores devem apostar logo de início nos melhores. Então, mas Prestiani é ou não um dos melhores então do plantel de José Mourinho? Mas mesmo? A minha questão é essa, Madalena. Olhando aqui para aquela que é a realidade, neste caso do Benfica, que não tem Luque Bacchio neste caso, precisa, e nós falámos nisso várias vezes, de extremos. Precisa de dar maior largura e profundidade, precisa dos chamados abre-latas, precisa de jogadores que vão para cima. Eu percebi a intenção,
até porque ele entrou bem na outra partida, de colocar, por exemplo, o Rodrigo Rego à direita. Mas eu não vi, o Rodrigo Rego teve muito mal. Eu não vejo o Rodrigo Rego, e atenção, isto não é para dizer que não presta, não tem nada a ver com isso. Os jogadores vivem de momentos, e este tipo de jogadores conseguem ser lançados ao mais alto nível quando o momento é bom. Quando o momento não é bom, até é mais delicado. Mas isto revelou confiança de Mourinho em Rego. Mas dos jogos e da amostra que eu tenho, permite-me dizer que o Prestiani é muito melhor e que o Sheldrop é muito melhor. Aliás, quando eles entraram, mostraram uma vez mais isso. A discussão à tarde vai ser boa, já estou preparada para, e outra questão, para isso mesmo. E outra questão, para concluir, Gonçalo. E outra questão, Sudakov, volto a insistir na mesma ideia. O Sudakov é um 10, não tem estado ao melhor nível, não tem, mas o Benfica também não tem estado ao melhor nível. E acho que Barreiro, que nos jogos grandes, ou seja, nivelados, funciona muito bem, porque é muito forte, muito agressivo na pressão. Nos jogos em que é preciso pensar mais o jogo, não dá resposta de Sudakov. E, portanto, encostá-lo à linha, para mim, é um crime.